Olá, meninos! Estamos de quarentena, mas não vamos deixar de estudar. Então, hoje eu vou falar sobre nutrição e digestão, referente ao roteiro que eu já passei para vocês, para que vocês lessem o conteúdo no livro e fizessem a atividade no caderno. Vamos lá, então, no Fique em Casa e não vamos deixar de estudar. Começando aí a abordagem sobre o assunto, nós podemos definir que nutrição é um conjunto de processos integrados. Então, nutrição não é somente se alimentar. Nutrição envolve, além do processo de digestão, onde você vai se alimentar e os alimentos sofrerão transformações no seu corpo, também envolve a respiração, a circulação e a excreção. Para que serve a nutrição? Para que os seres vivos possam transformar as substâncias introduzidas no organismo para obter energia e, a partir daí, conseguirmos viver, né? Haverá o crescimento, reposição celular, cicatrizações. Então, as atividades diárias, as nossas atividades serão todas realizadas por conta desse processo de nutrição. Os nutrientes são as substâncias que estão presentes nos alimentos. Então, os nutrientes, eles são aquelas substâncias menores que serão extraídas, né, dos alimentos quando nós ingerirmos esses alimentos e eles passarem ao longo do nosso tubo digestório, sofrendo as transformações. Esses nutrientes, eles vão fornecer energia para as nossas atividades vitais. E esses nutrientes, eles são de 3 tipos. Eles podem ser energéticos, e aí o nome já diz, né? Fornecem energia para o nosso corpo, plásticos ou construtores, e porque vão construir, né? Entram no processo de construção do ser vivo, cicatrização, regeneração, ou reguladores, quando regulam as reações que acontecem no nosso corpo, regulam o funcionamento do nosso corpo. Como nutrientes que nós temos energéticos, exemplos são os carboidratos, como vocês podem visualizar aí, são sementes, cereais, massas de todo tipo de farinhas. Então, os carboidratos são aqueles nutrientes que vão se transformar em açúcar no nosso organismo, são fontes de energia imediata, por isso denominados energéticos. Já os lipídios, também chamados de gorduras, são também energéticos, mas são fontes de energia que não são imediatas, são fontes de reserva de energia. É aquela energia que é utilizada posteriormente, se não houver o carboidrato. E também podem ser considerados construtores ou plásticos, porque também auxiliam na formação de tecidos. Construtores ou plásticos, a gente tem também, além das gorduras, as proteínas, tá? Que vão auxiliar no crescimento. A gente tem um indivíduo, quanto mais jovem ele for, mais proteínas ele vai necessitar. Por quê? Porque ele está em fase de crescimento e desenvolvimento. E aí nós temos exemplos de alimentos que possuem esse nutriente, que é a proteína. E por fim, os nutrientes que são considerados reguladores, que são as vitaminas e os sais minerais. Reguladores porque vão estar diretamente relacionados ao metabolismo do nosso corpo. Tudo bem até aí, meninos? Aí nós vamos passar agora para um outro tema também da revisão. Oi, meninos! Continuando então o tema referente à parte de nutrição, dois nomes eu passei para vocês pesquisarem, um kwashiorkor, outro marasmo, que são duas situações de desnutrição existentes, e eu pedi para vocês pesquisarem o que significava, né? Kwashiorkor, ele tem origem num dialeto de Gana, significa mal do filho mais velho. O que é esse mal do filho mais velho? Significa que quando essa mãe que amamentava esse filho por falta de alimentação
em casa, esse filho vai sendo alimentado através do leite materno por um período que se estende até uma idade um pouco maior, essa mãe engravida. E aí, quando ela engravida, o que ela faz? Ela desmama o filho mais velho para que ela possa, então, amamentar o filho mais novo. Quando ela faz esse desmame do filho mais velho, vai acontecer uma deficiência na ingestão de proteínas. Não existe mais quantidade suficiente de proteínas para esse filho mais velho. Isso aliado à deficiência de outros nutrientes também. E essas carências desses nutrientes vão fazer o quê? Vão, por exemplo, ocasionar a queda da pressão osmótica no sangue, ou seja, esse controle de entrada e saída de líquidos do sangue, ele não vai existir de uma forma eficaz. Então, vai ocorrer um maior extravasamento desse líquido do sangue para os tecidos, causando a possibilidade da formação da barriga d'água. Por isso que as crianças que têm kwashiorkor, elas têm essa aparência, né? Essa barriga bem grande, bem inchada, porque houve esse extravasamento dos líquidos. Já o marasmo, ele também é uma forma de desnutrição, mas diferente do kwashiorkor, que é a desnutrição das proteínas, o marasmo é desnutrição por conta de carboidratos e lipídios, a carência de carboidratos e lipídios. Assim, as pessoas vão ter um peso inferior ao ideal para a idade. E aí a gente tem já uma outra visão, né, uma outra situação, quando a gente identifica as crianças que são comprometidas pelo marasmo, porque falta os nutrientes energéticos para essas crianças. E falando das formas de produção e consumo de energia, nós temos 3 tipos diferenciados: autotrofismo, heterotrofismo e mixotrofismo. Essas formas de produção e consumo de energia vão permitir o quê? Que as cadeias alimentares se estabeleçam. Os autótrofos, eles são os seres que vão conseguir produzir o seu próprio alimento a partir de compostos inorgânicos. Eles não dependem de outros seres para se nutrirem. E eles podem ser de 2 tipos. Fotossintetizantes, quando eles se utilizam da luz, foto significa luz, síntese, produção. Então, eles se utilizam da luz solar para poder produzir o próprio alimento. Nós temos como exemplo as cianobactérias, que são conhecidas também como algas azuis, as algas unicelulares, as algas pluricelulares e as plantas de uma forma geral. E os quimiosintetizantes são aqueles que não se utilizam de luz para a produção do próprio alimento. Vão se utilizar de reações de oxidação, ou seja, de compostos químicos para produzirem o próprio alimento. E aí a gente tem como exemplo sulfobactérias, que utilizam gás sulfídrico, ferrobactérias, que vão utilizar óxidos ferrosos, e as nitrobactérias, que utilizam compostos nitrogenados. Os seres heterótrofos, eles não têm essa capacidade de produzir o seu próprio alimento. Então, eles dependem de outros seres, de outros organismos para se alimentar. São eles protozoários, os fungos e os animais de uma forma geral. E os mixotróficos são aqueles que possuem as 2 características, é um mix das características. Eles têm tanto características autotróficas, porque fazem a fotossíntese, se utilizam da luz solar para fazer a fotossíntese, porém, como na sua grande maioria vivem em ambientes carentes, pobres de nitrogênio, eles também precisam ser heterótrofos e se alimentar de outros seres. Para quê? Para conseguirem, a partir desses outros seres, o nitrogênio necessário, já que existe a carência no ambiente aonde eles estão. Bom, meninos, vamos agora para a última parte do nosso estudo de hoje, que fala sobre a digestão, especificamente. A digestão nós já vimos lá no início, que é um dos processos necessários à nutrição. Por quê?
porque é através da digestão que os alimentos que são ingeridos, né, os alimentos obtidos, eles são transformados em substâncias mais simples, para que essas substâncias possam ser assimiladas pelas células, para que então possa acontecer o processo de respiração celular, de produção de energia nos seres vivos. Essas substâncias mais simples nada mais são do que os nutrientes, né? As proteínas, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas, os sais minerais. Então, nesse processo de digestão, esses alimentos eles são transformados em nutrientes para que as células possam fazer esse processo de assimilar esses nutrientes para que, juntamente com os gases respiratórios, como o oxigênio, haja a produção de energia pelo ser vivo. A digestão ela pode acontecer de 3 tipos distintos. Ela pode ser intracelular, como nós vamos poder observar em protozoários, que são seres unicelulares, e poríferos, que são animais, que são as esponjas do mar, são os animais mais simples que existem. Essa digestão ela também pode ser extracelular, como vai acontecer nos animais, tá? Ela vai acontecer somente digestão extracelular, mas eu também tenho alguns casos onde a digestão ela vai ser extracelular e intracelular. Esses casos são, como exemplo, dos selenterados ou quinidários, né? Que são as águas-vivas, as anêmonas, as hidras, os corais, que são aqueles seres vivos aonde eles, por não possuírem um tubo digestório completo, a digestão começa fora da célula, dentro de uma cavidade no corpo do animal, mas ela vai concluir dentro das células desses animais. E a digestão também pode ser extracorporal ou extracorpórea, e aí a gente vai ter como exemplo fungos e dentre os animais a gente tem um exemplo bem típico que são as aranhas. Vamos lá. Digestão intracelular, o nome já diz, dentro das células. As partículas são englobadas e vão ser digeridas dentro da célula. Essa digestão ela pode ocorrer por 2 formas. A primeira forma representada aí na imagem, ela é a fagocitose, é o que está acontecendo aí, aonde a membrana plasmática ela expande, engloba a partícula e puxa essa partícula para dentro da célula e aí o lisossomo faz esse processo de digestão. Isso acontece geralmente com partículas sólidas e grandes. E a pinocitose, com partículas líquidas e geralmente pequenas, aonde a membrana plasmática entra, a gente diz que essa membrana invaginou, e essas partículas entram nesse espaço e esse espaço, então, ele vai ser englobado com o fechamento da membrana plasmática. Quando a gente fala da digestão extracorpórea, nós temos aí 2 exemplos, né? Os fungos, que são decompositores, e as aranhas. Como que vai ser esse processo? Se a digestão ocorre fora do organismo, esses organismos eles vão lançar as enzimas sobre o alimento, fora do corpo. E aí, essa digestão acontece fora do corpo e, posteriormente, esses seres vivos absorvem esses nutrientes. Então, esses nutrientes serão absorvidos depois da digestão fora do corpo. E, no caso dos animais, né, da grande maioria deles, porque a gente viu que as aranhas e os poríferos têm uma outra forma de digestão, e os quinidários têm formas também, uma forma um pouquinho diferenciada, a digestão extracelular, que vai acontecer fora das células, mas ela acontece no interior de uma cavidade, de um tubo digestório, aonde são lançados sucos digestivos para que esses alimentos sejam transformados, porque esses sucos digestivos contêm enzimas. E esse tipo de digestão extracelular vai acontecer em seres que têm o tubo digestório completo, ou seja, o alimento entra pela boca, mas os restos não saem pela boca, os restos saem pelo ânus ou pela cloaca. Gente, por hora é só.
Depois a gente vai falar sobre a digestão nos seres humanos. E, por enquanto, estudem essa parte e fiquem em casa, galera. Até mais!